Oi, pessoal da TV Abrale, eu sou Amanda Vieira e hoje nós vamos falar sobre linfoma folicular. Oi, gente, hoje eu estou aqui com o Dr. Marcel Bruneto, que é professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e hematologista nos principais hospitais de São Paulo, e com a Dadinha, que é jornalista e paciente de linfoma folicular. Muito obrigada pela participação de vocês. E para a gente começar, eu queria perguntar para você, doutor, o que é o linfoma folicular? Boa tarde, eu que agradeço o convite. Então a gente pode falar um pouquinho do linfoma folicular. O linfoma folicular é um tipo de câncer que se origina dos linfócitos B. É o subtipo mais comum do linfoma não Hodgkin indolente, responsável por cerca de 22% dos casos recém-diagnosticados de linfoma não Hodgkin. 90% dos pacientes com linfoma folicular tem uma translocação, que é uma troca de material genético entre dois genes, o gene 14 e o gene 18, o cromossomo 14 e o cromossomo 18, fazendo expressão desregulada de uma proteína que chama-se BCL2. A Organização Mundial da Saúde, ela classifica o linfoma folicular basicamente em 3 graduações: graduação 1, graduação 2, 3A e 3B. Mas para fins de terapêutica, a gente acaba dividindo os pacientes em folicular 1 e 2, 3A e 3B. Basicamente, acho que é isso o que seria o linfoma folicular do ponto de vista técnico. Ele sendo um linfoma, uma doença indolente, né, o folicular, quando que é indicado o tratamento e quais são as terapêuticas administradas? Bom, essa é uma pergunta que dá pra gente ficar aqui um tempão respondendo, porque o tratamento do linfoma folicular, ele não é um tratamento que tem uma receita padrão, ou seja, não tem uma resposta 100% correta. A gente, num primeiro momento, a gente divide os pacientes de acordo com o estadiamento e com a apresentação clínica. Então a gente divide eles em 3 grandes grupos. Então a gente coloca aqui um paciente com doença estritamente localizada, é um grupo de pacientes. O outro grupo de pacientes são pacientes com doença disseminada, mas com baixa carga tumoral e sem indicação de tratamento imediato. E um terceiro grupo são pacientes com indicação clara para o tratamento e com alta carga tumoral. Quem que a gente define como alta carga tumoral? Então, alta carga tumoral são aqueles pacientes que têm envolvimento de maior ou igual a 3 locais nodais, cada um com pelo menos 3 centímetros de diâmetro, qualquer massa tumoral nodal ou extranodal com diâmetro maior do que 7 centímetros, sintomas B, que são febre, perda de 10% de peso habitual, sudorese noturna, esplenomegalia, ou aumento do baço, derrames na pleura, líquidos na pleura ou no peritônio, que a gente chama de ascite, diminuição dos glóbulos brancos menor do que 1.000 leucócitos ou plaquetas menor do que 100.000, ou aumento de 5.000 células circulantes, de linfócitos circulantes no sangue periférico. Então isso a gente chama pacientes, a gente classifica esses pacientes com alta carga tumoral. Esses pacientes têm indicação clara de tratamento. E o tratamento difere um pouquinho entre cada subgrupo. Quando a gente fala daquele primeiro grupo, que são os doentes com doença estritamente localizada, que são aqueles que a gente chama de estádio 1 ou 2, onde os sítios são contíguos, ou seja, são pertos um dos outros, o tratamento pode ser feito com radioterapia local. E tem alguns estudos que associam, a tendência hoje é associar quimioimunoterapia após a radioterapia, porque a gente sabe que as respostas são bem duradouras nesse subgrupo de pacientes. Mas qual o tratamento quimioimunoterápico e a duração deles ainda é incerto. Essa é uma tendência que a gente tem para esse perfil de pacientes. Já pacientes com doença disseminada, mas com baixa carga tumoral e sem indicação de tratamento, a gente tem um tipo de acompanhamento que a gente chama de watchful waiting, que é a observação vigilante, e é o padrão. Mas, recentemente foi popularizado o uso também nesse perfil de pacientes do rituximab como droga única, e essa abordagem desse perfil de pacientes, ela foi embasada em 2 estudos, fase 2 e um estudo randomizado, mostrando um aumento de sobrevida livre de progressão em 4 anos. Porém, essa conduta ela é debatível ou questionável justamente porque essa conduta pode levar ao atraso do tratamento com imunoquimioterapia, que é basicamente o que demonstrou a redução do risco de morte associado ao linfoma folicular. E os pacientes com clara indicação para o tratamento sistêmico ou alta carga tumoral, que seria um terceiro subgrupo de pacientes, as combinações de bendamustina, CHOP ou CVP, que são protocolos de quimioterapia com rituximab ou obinutuzumab,
constituem a primeira linha de tratamento que a gente acaba utilizando como primeira linha de tratamento. Eu uso a bendamustina, mas o meu é linfoma de Hodgkin. E aí é difícil ver alguém de Hodgkin usar bendamustina, mas é porque o meu já é o quinto ou sexto, talvez, a sexta linha de tratamento. Entendi. Mas voltando aqui, Dadinha, como foi o seu diagnóstico e qual tratamento você fez? Como foi o seu tratamento? Era maio de 2018, eu estava com quase 38 anos, já tinha uma experiência de convívio com mulheres que passam pela experiência do câncer, no caso o câncer de mama, porque eu sou sócia fundadora de uma associação aqui em Maranguape, Ceará, a minha cidade, que é uma rede de apoio a mulheres com câncer de mama. Então, eu já tinha o hábito e indicava as mulheres e homens a conhecerem o seu corpo, a se tocarem, né? A perceberem sinais e atuar preventivamente. Então, eu já tinha esse hábito quando eu percebi o crescimento do linfonodo da minha virilha esquerda, que aqui popularmente a gente chama de íngua, né, doutor? É isso. E aí fiquei um tempo observando, eu trabalhava muito, eu trabalhava 28 horas por dia, era quase uma máquina, e fui deixando um pouquinho para depois, mesmo sabendo que eu precisava correr, né? Até então eu jamais imaginei que fosse um câncer. Achava só que era uma íngua. Quando eu era criança, uma íngua a gente tratava como uma crise de garganta, né, doutor? Algo nesse sentido. E aí eu fiz todo a ida aos especialistas, fui para o meu ginecologista, fiz os exames de prevenção ginecológica, tudo ok. E ele me encaminhou para um médico ultrassonografista. Então, o médico ultrassonografista já veio com o pré-diagnóstico de uma linfonodomegalia a investigar, me encaminhou para um cirurgião geral. E após a biópsia, né, do linfonodo lá na virilha esquerda, veio o diagnóstico inicial de uma linfonodomegalia com o subtipo A confirmar. E em maio de 2018 a gente confirmou o não Hodgkin folicular grau 3A. A gente conseguiu ter um tempo muito rápido, né, desde o diagnóstico até o início do tratamento. Primeiro que a gente já tinha uma caminhada, né, nesse segmento. Não era o câncer, não era um linfoma, mas era câncer, né? Então a gente já tinha uma certa identificação com doença oncológica e sabia da importância de diagnosticar e iniciar o tratamento o quanto antes possível. Também tinha uma dúvida muito grande, porque eu não encontrava muita literatura sobre linfoma folicular, né? O meu hematologista logo me indicou a Abrale, então foi muito importante para mim. A partir daí, a gente fez todo o protocolo com quimioterapias, o protocolo de R-CHOP com rituximab a cada 21 dias, e tem algumas experiências, tanto médica como experiências de fé, que, se possível, quero compartilhar com vocês. Doutor, este linfoma folicular, ele é mais comum em idosos. Quando ele acontece em adultos mais jovens, ele tem a tendência a ser mais agressivo? Bom, essa pergunta é uma ótima pergunta. Na verdade, todos os guidelines de tratamento, todas as indicações terapêuticas, a escolha do protocolo de quimioterapia, ele não é baseado em idade do paciente. O que a gente sabe do linfoma folicular é que é uma doença indolente, então é uma doença que é altamente sensível à quimioterapia, mas que ela cursa com períodos de atividade e remissão. E a ideia que a gente tem hoje é que esses períodos de remissão vão ficando cada vez menores conforme a doença vai progredindo ao longo dos anos. Então, obviamente que um doente mais jovem, ele vai ser submetido a maiores quantidades de tratamento, ou maiores linhas de tratamento, e vai cursar com os efeitos colaterais do tratamento quimioterápico que esses pacientes acabam sendo submetidos. A Dadinha explicitou para a gente na pergunta passada da experiência que ela teve com o R-CHOP, com a quimioterapia, e a gente também, do lado de cá, nem sempre a gente consegue ter essa devolutiva de como o paciente se sente, do que ele viveu naquele momento. Acho que seria interessante a gente entender o que ela sentiu e o que ela viveu naquele momento. Dadinha, como tem sido a sua qualidade de vida durante o tratamento de linfoma folicular? O meu hematologista, ele indicou um protocolo de 8 sessões de quimioterapia a cada 21 dias, como eu citei, né, o R-CHOP com o rituximab, e ele já me adiantou que durante o tratamento, na metade do tratamento, nós repetiríamos todos os exames de imagem para acompanhar, para ver a evolução do tratamento, né? Porque eu conhecia ali, o pouco que eu conhecia do linfoma folicular, é que ele era raro para a minha idade, possivelmente ele era tratável e não curável, mas eu tinha muita fé. Então, assim, além de confiar muito em Deus e acreditar de
que eu estava num instituto maravilhoso, que é o Instituto do Câncer do Ceará, né, que é o centro oncológico aqui do nosso estado, eu confiei plenamente nesse tratamento que meu hematologista me indicou. Inicialmente também a gente percebeu, Amanda, que pós a biópsia, embora ele, graças a Deus, ele tenha continuado apenas no linfonodo da virilha esquerda, né, onde ele se originou, e não houve metástase, mas ele cresceu muito rápido de tamanho. Ele dobrou de tamanho muito rapidamente. Então, assim, foi essencial esse início, né, do R-Shop. E eu passei por queda de cabelo, depois eu raspei, fiquei careca, tive prisão de ventre, muito calor durante o tratamento, mas sempre com muita tranquilidade, porque como eu sou uma mulher de muita fé, eu me coloquei muito à disposição do que eu teria que fazer, do que o meu hematologista estava me indicando para fazer, né? Então, após 4 sessões de quimioterapia e uma experiência de fé onde eu senti a cura espiritual, eu repeti todos os exames de imagem e o meu hematologista indicou que não haviam mais células cancerígenas no meu corpo. Então eu reagi muito bem ao tratamento já com 4 quimioterapias. Ainda assim, ele pediu que a gente continuasse o tratamento. Eu fiz mais 2 protocolos e no dia que eu fui para o ICC para fazer a 7ª sessão de quimioterapia, para minha surpresa e para honra e glória de Deus, ele me deu alta antecipada das quimioterapias. Maravilha, quando você provavelmente entrou em remissão completa no 4º ciclo de quimioterapia, chegou a fazer o PET scan provavelmente? Aqui a gente não faz o PET, né, lá no Instituto do Câncer, e o meu atendimento foi pelo SUS. Geralmente a gente só faz as tomografias com contraste das regiões, né, pelve, tórax, bacia, se eu não me engano, acho que são 4 regiões, fora os estagiamentos iniciais, né, os exames de estadiamento iniciais, e aí repeti só as tomografias e mais os exames, as análises clínicas do sangue, né, que eu ainda faço até hoje, a gente faz os acompanhamentos. Então, assim, foi muito bom, porque eu consegui reagir bem ao tratamento, tinha tido uma experiência de fé inicial, uma cura 9 dias antes da primeira quimioterapia, fui fazer biópsias de medula óssea, acreditando que a minha medula não estava infectada, realmente não estava, não havia nenhuma infiltração de células malignas na medula óssea. E depois dessas 6 quimioterapias, ele mandou vir para casa, não usou a palavra cura, né? Eu sou muito atrevida, muito para frente, e disse, doutor, já está curada. E ele disse, vai lá para Maranguape, daqui desça para o doutor, para o médico radioterapeuta, porque agora você vai iniciar um novo processo, que é uma parte do tratamento mais conclusivo, né? Para fechar o ciclo de tratamento. Você pode falar melhor sobre esse momento para a gente? Você consolidou na região, como você tinha uma massa boa, que você fez uma radioterapia após o R-Shop, é isso, Dadinho? Isso, eu fiz 20 sessões. Então o seu estadiamento era 1, na verdade, você tinha somente doença na região da virilha, é isso? Isso, mas ele apresentou na imunohistoquímica, embora fosse só lá no linfonodo da virilha esquerda, né, o inguinal. Então você tinha uma doença, na verdade, era uma doença praticamente, estritamente localizada, mas como tinha um perfil 3A, né, como a graduação dele era um 3A, acabou se tratando sistemicamente. E consolidou com radioterapia. Consolidei com a rádio e nós já estamos há 3 anos, né? Graças a Deus, em remissão. Ah, que maravilha. E provavelmente vai ficar anos e anos e anos em remissão. Fábrica fechada. Melhor notícia, né? E pelo jeito, então, a sua vida segue normalmente e hoje você não faz mais quimioterapia, não faz mais rádio, só acompanhamento para garantir que ela vai continuar em remissão, né? Faço os acompanhamentos sistemáticos, né? No início era mensal, depois a gente passou pelaquela etapa de trimestral e agora estamos semestral. A cada 6 meses eu retorno no instituto, repito todos os exames, né? E aí eu tento também, Amanda e doutor, investir na minha qualidade de vida, né? Ainda tem alguns excessos aqui em relação a hábitos alimentares, estilo de vida para a gente corrigir, porque você sabe que como paciente oncológico a gente tem os altos e baixos durante o tratamento, ganho de peso, percas de peso, que é um desafio também. A gente sabe que é importante tentar manter o peso, né? Que é um dos fatores, né? Que pode nos ajudar a evitar aí uma recidiva, né? Tá gostando deste conteúdo? Então não esquece de se inscrever no canal da Brale para ficar por dentro de todos os vídeos que estão por vir. Tem muita coisa do mundo do câncer.
Doutor, nos últimos congressos de hematologia foram apresentados estudos com foco em linfoma folicular e nesses estudos alguma nova combinação de medicamentos como rituximab, o R-CHOP e obinutuzumab? Tem uma combinação que a gente chama de R2 ou R quadrado, que é a associação do Revlimid, que é a lenalidomida, com o rituximab. É uma terapêutica sem quimioterapia, uma imunoterapia, e ela tem algum papel, tem um bom papel, tem bons resultados mostrados recentemente em alguns estudos. Então, acho que ele não é exatamente agora uma coisa tão mais atualizada, mas já é uma combinação sabida que ela é bem efetiva para essas linhas de tratamento para o linfoma folicular. Eu acho que a grande novidade do linfoma folicular hoje, que nos Estados Unidos foram aprovadas duas classes novas de medicamento. Uma são os inibidores de PI3K, que é o idelalisib, duvalisib e o copanlisib. São drogas que foram recentemente aprovadas. E tem também os inibidores de ZH2, que é o tazemetostat. Essas drogas, a última, que é o inibidor de ZH2, você tem que ter comprovado a mutação na sua célula, né, na biópsia que você faz. Mas acho que o que chamou mais atenção nos últimos congressos na área de hemato para o linfoma folicular foi o uso do CAR-T-cell para linfoma folicular, que a gente chama de refratário recaído. A gente tem o CAR-T-cell, que é uma modificação, né, do seu linfócito T. Ele, quimericamente, ele vai expressar um novo receptor de superfície e ele vai se ligar ao CD19 utilizando o seu sistema imunológico para combater a doença. Então, a gente já tem um CAR-T-cell que é um CD19, que é utilizado muito para linfoma difuso de grandes células B. E o estudo ZUMA-5 foi um estudo de fase 2 para o uso desse CAR-T, dessa terapia, para linfomas indolentes. E se a gente fosse resumir em uma frase, é uma terapia que foi extremamente ativa, com uma taxa de remissão com overall, né, uma remissão como um todo de 90%, uma taxa de remissão completa em 70% dos pacientes. Especificamente no linfoma folicular, a taxa de resposta completa foi em torno de 80% e 94% numa taxa de resposta global. A gente está falando aqui de pacientes previamente ou bem tratados, então não são pacientes que são inicialmente como primeira ou segunda linha de tratamento. São pacientes que a gente chama de heavily treated, pacientes pesadamente tratados. Então, acho que essa é uma das boas notícias da terapia do CAR-T para os doentes com linfoma folicular. Dadinha, muito obrigada por compartilhar a sua história. Você é um exemplo e eu tenho certeza que essa sua energia boa chega em muitos pacientes no momento que eles mais precisam. Então, deixe uma mensagem para os pacientes de linfoma folicular que estão assistindo a gente. Eu quero dizer para você, linfoma folicular, amigo oncológico com diagnóstico de linfoma folicular ou de qualquer outro tipo de câncer que você diagnostique, mas principalmente os cânceres hematológicos, linfomas e leucemias que chegam aqui até a Abrale, e você não está sozinho, e por mais difícil que seja receber um diagnóstico de um câncer, realmente um linfoma folicular, porque, Amanda, doutor, a gente tem pouco acesso à literatura sobre esse tipo de linfoma. Eu agradeço muito ao meu hematologista, o Dr. Franklin, que ele logo me indicou a Abrale. Quando eu perguntei, doutor, eu preciso ter mais informações sobre esse tipo de câncer, e ele disse, vai para a Abrale, porque é a fonte segura, a fonte oficial, onde você vai receber a informação e vai se conectar, né? se familiarizar. Então, assim como a Abrale, a gente nas redes sociais encontrou outros oncoamigos de linfoma folicular e fundou um grupo chamado Girassóis, que reúne pacientes de linfoma folicular. E eu quero dizer para eles, né, que eles não estão sozinhos, que a rede de apoio é muito importante e que o câncer não é imbatível, que a gente precisa primeiro acreditar em Deus, Ele sabe tudo sobre todas as coisas. O senhor, Dr. Marcel, você quer fazer alguma consideração final? A consideração é agradecer a Abrale, agradecer a todos os pacientes, em especial a Dadinha, por ter compartilhado a experiência de vida dela. Para a gente também, para nós médicos, é fundamental que a gente ouça os pacientes, que a gente tente entender o que eles sentem no momento do tratamento, de que maneira que o tratamento que a gente prescreve, baseado em evidência científica, impacta na vida do paciente.
E eu sempre gosto de deixar uma mensagem de esperança para todos os pacientes, que a nossa área, graças a Deus, a área da oncohematologia é uma área que está em franco desenvolvimento. E ano após ano a gente vai tendo várias drogas novas, que é onde a gente tem a tecnologia associada com o nosso tratamento. Então, essas aquisições de novas tecnologias, elas às vezes nos surpreendem. Então, doenças que talvez no passado fossem curáveis, no futuro a gente não sabe como que elas se comportarão ou de que maneira que nós vamos conseguir fazer o tratamento. Eu queria agradecer mais uma vez, Dadinha, doutor Marcel, por compartilhar aqui com a gente novamente. É muito bom conhecer profissionais, né, hematologistas, médicos, como você, que estão disponíveis para entender o lado do paciente, né, para conversar e saber o que a gente está passando durante esse período tão difícil. E que a gente não pode perder a esperança, porque nós não estamos sozinhos, como a Dadinha falou. Eu queria agradecer você que também assistiu até aqui. E não se esquece de curtir, comentar e compartilhar para que outros pacientes também tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada.